Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando temos um encontro com Jesus, nossa vida nunca mais é a mesma. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós estamos sentindo o Espírito Santo, nós estamos juntos de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Ele sente e tudo aquilo que Ele pensa, nós podemos sentir e pensar. E assim nós somos guiados. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, de que quando o Espírito Santo está conosco, nós temos a necessidade de anunciar as boas novas do reino de Deus através dos nossos sentimentos e do testemunho que nós viemos construindo junto do tempo com o Senhor. Então, todos nós, quando fomos chamados, nós tínhamos uma vida totalmente torta, uma vida totalmente descontrolada. E como nós vivíamos sem sabedoria, tudo aquilo que nós fizemos no passado tem um arrependimento muito grande, porque nós vivíamos apenas procurando os nossos próprios interesses, sem poder ver nada. Porque quem pode enxergar no meio da escuridão? Ninguém. E assim, nós falávamos e vivíamos apenas tolices e gastávamos tempo nisso, sofrendo, chorando, nos sentindo sozinhos, como se a nossa vida ela não tivesse valor e ela dependesse da atenção de outras pessoas. Quando, no final, tudo aquilo que nós estávamos sentindo era a falta do Senhor, da Sua palavra, da Sua presença. E toda a ansiedade que nós sentimos no passado era porque Deus sempre teve um plano para nós. Nós sempre tivemos um propósito. Mas, de alguma forma, nós sabemos quando nós estamos afastados de Deus. Os nossos sentimentos acusam. Existia um senso de urgência, porque no nosso silêncio, outras pessoas sofriam. No nosso silêncio, tudo aquilo que Deus tinha planejado para nós não estava acontecendo. E é por isso que, de alguma forma, nós nos encontramos no Senhor e sentimos satisfação nele. E a graça de Deus, ela nos alcança e transforma a nossa vida. Então nós já não somos mais os mesmos. Nós, recorrentemente, lemos as cartas de Paulo e falamos de Paulo. Mas será que Paulo sempre foi Paulo? Será que Paulo, desde o começo, era uma pessoa que servia a Deus? Ou não, ele era totalmente o contrário? E assim a nossa vida ela vai se transformando quanto mais nós nos aproximamos do Senhor. Se a gente vai lá em Atos 9, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha no céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem está narrando essa história é Lucas. E quem é Saulo? Saulo é Paulo. Antes dele ter se convertido, ele era chamado e conhecido por Saulo. Depois foi trocado o nome dele. Você consegue acreditar que o mesmo Paulo que escreveu Coríntios 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, que ajudou a fundar tantas igrejas, que escreveu tantas cartas, que serviu ao Senhor de forma fiel, poderia ser essa mesma pessoa? Se a gente volta um pouquinho atrás, você vai ver a história de Estevão.
Estevão era alguém que estava cheio do Espírito Santo. Nós vimos ontem que conforme o Espírito era derramado sobre eles, eles começavam a anunciar a mensagem de Deus e aquilo começou a se espalhar. E isso começou a incomodar os fariseus, então eles estavam tentando perseguir. E Paulo, ele era fervoroso pela igreja. Então na cabeça dele, ele estava servindo a igreja, ele estava servindo os interesses de Deus, mas ele perseguia as pessoas. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado e morto por pregar a palavra de Deus, Saulo segurava a capa das pessoas que estavam apedrejando ele. E quem sabe não foi vendo essas pessoas, ele falou, não, eu também preciso fazer isso, eu também preciso participar. E às vezes nós participamos da obra de Deus da forma errada, não servindo o Espírito Santo e aquilo que Deus coloca dentro do coração, mas servindo aos homens, mesmo se sentindo incomodado dentro de um lugar que aparentemente deveria ser a casa de Deus. Deus está ali tentando condicionar aquela pessoa. E olha a escolha de Paulo. Ele estava dentro da igreja, ele era judeu, ele seguia as tradições, ele era fariseu desde criança, fala. Então não é uma pessoa que não conhecia, só que ele teve que fazer uma escolha. E nós sempre temos que fazer uma escolha entre Cristo e entre aquilo que nós imaginamos que é Cristo. Porque Jesus eu não vejo, Jesus eu sinto. Porque se eu tento ver Jesus, eu já cometi o maior pecado do mundo, que é a idolatria. Deus ele fala que ele não vai poder ser visto. Até Moisés diz, Senhor, deixa eu ver a sua face. Olha, se você ver a minha face, você vai morrer. Então, ou nós começamos a entender o que a palavra diz, ou fica difícil a gente começar a falar sobre amor, a falar sobre perdão, a falar sobre a misericórdia, sobre a graça, porque nós estamos tentando encaixar Deus dentro de um diagnóstico que os homens colocaram, não naquilo que ele é, e pessoas testemunharam através da sua palavra. Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estavam com as suas mentes tomadas pelo Espírito Santo, Saulo ele perseguia e ele ameaçava de morte. Se você continuar falando, se você continuar pregando, se você continuar fazendo milagre, você vai ser morto. E era assim que eles tentavam ameaçar as pessoas. Foi a mesma coisa que eles tentaram fazer com Jesus. Porém a morte não pôde fazer nada com o Senhor. Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o mundo. E se nós queremos sair desse mundo com dignidade, nós devemos estar sim unidos com o Senhor. E vão existir pessoas que vão nos perseguir. Não vão perseguir a igreja, eles perseguem as pessoas que estão com a mente tomadas pelo Espírito Santo. Começa a pensar desse jeito. Nós vivemos uma batalha espiritual e o controle vai através da mente das pessoas. As que têm a mente tomada pelo Senhor são guiadas pelo Espírito Santo, sentem as coisas que Jesus sentiu e agem a favor do reino de Deus sem interesses próprios. As que estão tomadas pelo diabo buscam apenas os seus próprios interesses, a vida nessa vida. São pessoas que sofrem, são pessoas que não entendem o valor e o peso da cruz que Cristo carregou por nós. São pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, mas utilizam desse mecanismo e dessa ilusão para enganar outras pessoas, assim como nós somos enganados e como nós enganamos de diversas formas, porque o diabo ele é o pai da mentira. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Tudo aquilo que o diabo promete é só uma ilusão, é só uma mentira. Por isso que você vê coisas na sua vida que nunca acontecem, são certezas incertas. E você já está tão machucado por isso que você já perdeu a sua esperança, porque você colocou a sua esperança no lugar errado. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentações para as sinagogas de Damasco. Então ele não queria ir para Damasco como um Zé Ninguém, um Zé Ruela, apenas alguém que acreditava e seguia o caminho dos fariseus. Não. Ele foi atrás do sumo sacerdote, que era como se fosse, sei lá, o papa da época, e falou, você não me dá uma carta dizendo quem eu sou, o que eu estou fazendo, para quando eu chegar lá em Damasco, se a gente for olhar no mapa, onde que é Damasco? É na região da Síria ali, mais ou menos. Será que você não pode me dar uma carta de recomendação, para mim poder ir lá? Para mim poder servir o meu trabalho, para a gente poder fazer esse pessoal aí, que segue esse caminho, parar de pregar essa mensagem? Então olha como, aqui é um ponto que às vezes a gente precisa
entender um pouco melhor. Será que Jesus já não queria que ele fosse para Damasco? Será que ele saberia o que ele estaria fazendo lá? Será que Jesus já não tinha um plano? Quando colocou no coração dele, vai para Damasco, ele não estava entendendo. E na nossa vida, tem coisas que sempre vão acontecer. E tem coisas que precisam acontecer. O que será que é o Damasco da tua vida? Alguma coisa que você foi pensando que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra totalmente contrária, que aquele ponto foi o ponto de virada de chave tua. Então, tem momentos que parecem que seriam os melhores e se tornam os piores. E tem momentos que eram os piores e se tornam os melhores. Tudo depende de uma única coisa, não é de o que aconteceu lá, mas se Jesus estava conosco. A primeira vez que nós sentimos o primeiro amor, a primeira vez que nós sentimos a presença do Espírito Santo, elas são marcas na nossa vida. Elas marcam que existe um Deus que vale a pena ser servido. Um amor muito maior do que aquele que cabe dentro do nosso peito, que nós já podemos ter sentido por outras pessoas. A nossa vida, ela começa a fazer sentido. Mas na cabeça de Paulo, ele estava indo para Damasco porque ele tinha que perseguir aquelas pessoas. Mas Jesus já sabia aonde ele estaria. E ele estaria lá esperando ele. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor. Olha como ele define. Então Paulo conseguiu o documento. Então ele não estava só ali por vontade própria. Eu estou aqui servindo o sumo sacerdote, eu tenho o direito de prender quem eu quiser, de levar quem eu quiser. E quem ele trava atrás? Os seguidores do caminho do Senhor. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os seguidores do caminho do Senhor são quem? Aqueles que a mente estão sendo governadas pelo Espírito Santo. E é assim que nós conhecemos os cristãos de hoje, os convertidos. São as pessoas que seguem o caminho do Senhor, que se comportam da maneira que o Espírito Santo ensina. Elas não vivem pelos critérios do mundo, elas não têm medo de ser julgado pelo mundo, elas não têm medo do que os outros pensam. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade é estar na presença do Senhor, é servir ao Senhor, é um propósito muito maior. Não é um propósito que se curva a um banco de uma igreja, é um horário das 7 às 8, mas é uma vida dedicada ao Senhor e a viver sendo guiado. Será que você é uma pessoa que está no caminho? Será que se você estivesse hoje vivendo naquela época, alguém ia olhar para você e reconhecer, olha, essa pessoa ela está no caminho do Senhor? E eles eram reconhecidos como? Pela forma que eles falavam, pelos milagres que aconteciam, por não ter medo de toda a repressão e de toda a opressão. E quando a gente olha a igreja primitiva, eles se reuniam para conversar sobre o Senhor, porque se eles se reunissem em lugares abertos, as pessoas iam persegui-los. Então eles faziam isso em lugares onde ninguém pudesse ver. Então existe um propósito diferente que nós vemos hoje que não tem nada a ver com esse bando de prédio, com esse monte de coisa, sabe? Perdeu-se totalmente. O evangelho surrado ainda é o mesmo, mas as razões que ele está sendo pregado estão totalmente distorcidas. Já não é exaltação de Jesus, tanto que você vê que tem doutrinas que deixam Jesus como secundário, quer colocar como primário o santo, quer colocar como primário mãe, quer colocar como primário o papa, o bispo, seja lá quem for, como se isso fosse o importante. Precisa se falar dentro de uma igreja que a base é a família, que é o homem e a mulher, eu preciso tipificar as coisas. Cara, é como se eu fizesse um desenho e colocasse isso é uma casa, isso é um homem, isso é uma mulher, isso é uma criança. Por si só, o desenho já não diz isso. Nós estamos tão cegos numa doutrinação aqui que está tão perdida que ela não sabe nem o que fala. Não se prega a palavra, se prega a opinião, e por uma igreja que não conhece a palavra, está sentado ouvindo esse tipo de coisa, é porque não conhece nada mesmo. Então eu já não estou buscando a Cristo, eu estou buscando pessoas. Você quer se perder? Busca as pessoas sem Deus. Quer achar o caminho? Busca o Senhor. Busca o Senhor. E olha quem ele podia prender, tanto os homens quanto as mulheres. Ele não ligava. Ele não ligava se era homem ou se era mulher, porque na cabeça dele ele estava servindo a Deus. E para os fariseus, para eles, indiferente, servir a Deus não tinha regra. Quando eles queriam colocar uma coisa, eles faziam. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade,
de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Então imagina a situação, estava Saulo, os companheiros, a carta na mão, um sonho na cabeça, com certeza ele já estava imaginando como ele ia aprender, o que ele ia falar, o que ele ia fazer, porque é desse jeito. Quando o diabo ele coloca na nossa cabeça coisas, nós imaginamos como as coisas vão ser. E Deus ensina na palavra, se Deus quiser acontecerá isso ou aquilo. Mas o diabo ele não tem medo. Então ao invés de viver o presente, quando nós estamos vivendo o presente no caminho, você sabe o que ele estaria fazendo? Orando e conversando com Jesus. Ele não estaria nunca pensando no que ele faria lá. Porque se nós estamos sendo guiados por Deus, Deus sabe o que ele vai fazer lá. Eu não preciso ficar planejando, eu não preciso ficar fazendo. Eu vou orando, eu vou me preparando, eu vou chegando cheio do Espírito Santo. Chega lá, eu vou estar obedecendo a Deus, eu vou falar o que ele quiser que eu falo. Por que eu preciso planejar? Por que eu preciso pensar? Eu não preciso. Então, uma das características que o mal tem é fazer planos. Então, ele já devia estar lá. Quantas vezes você não fez uma viagem e ficou pensando, nossa, quando chegar lá eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não sei o que, e não sei da onde? E não é assim que funciona. Se nós estamos tomados pelo Senhor, nós estamos vivendo o presente. Jesus, ele pode sim falar, leve isso, leve aquilo, faça isso ou faça aquilo. Mas você vai entender o sentido desse cuidado quando você chegar lá. Você não vai ficar tentando adivinhar, e não vai ficar tentando pensar, e não vai ficar supondo, nem imaginando. Se a gente vive fora da graça de Deus, eu vivo num mundo de imaginação. Se eu vivo na graça, eu vivo realizando. Então Saulo viu uma luz muito forte que envolveu ele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como assim persegue Jesus? Não, ele não está perseguindo Jesus, ele está perseguindo as pessoas do caminho. Mas como aquelas pessoas têm a mente controlada pelo Espírito Santo, eles estavam perseguindo Jesus. Por isso que ele fala que aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então quando nós somos recebidos na qualidade de alguém que é cristão, de alguém que está no caminho, é o próprio Cristo que está sendo recebido. Paulo falava, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando nós nos convertemos, já não somos nós, é Jesus. E Jesus vive dentro de cada um daquele que acredita, que tem fé, que tem confiança, que não tem medo de gastar tempo servindo ao Senhor. É um propósito muito maior. Aparentemente parece uma pergunta esquisita. Por que me persegue? Mas eu não estou perseguindo você, eu nem sei quem que é você. Eu nem sei. Olha como Jesus tomou a dores de todas aquelas pessoas. E olha como o encontro de Saulo com Jesus, para ele poder se converter, foi assim. Depois disso, Jesus disse, olha, vai para Damasco, e ele foi. Presta atenção sempre que nós temos que obedecer aquilo que Deus coloca dentro do coração. Ele nunca vai dar a graça completa. Quando ele foi lá, ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber água. Até que Ananias o encontrou, que era outra pessoa que acreditava no Senhor. Só que quando Deus disse, olha Ananias, vai ter Saulo em tal casa, ele falou, você tem certeza, Senhor? Esse cara persegue a gente, ele tá matando o povo. Não tá fazendo coisa boa, não. Ele vai ser através dele que eu vou colocar minha fé para as pessoas. Para ver a mudança que essas pessoas podem ter. Isso é o testemunho. É isso que nós fazemos, testemunhamos. Testemunhamos. Dá para começar a entender o que acontece dentro das coisas e como Jesus ele pode mudar? Jesus ele vai ter um chamado para cada um. E quando ele te chamar, você vai ser um pecador, você vai ser um perseguidor, você vai ser um inquisidor. Sabe, você não vai ser uma pessoa boa, você não vai ser uma pessoa certa. A tua bondade muitas vezes se resume às mentiras que você conta. Porque será que lá no íntimo, lá dentro do teu quarto, onde ninguém vê, será que lá no fundinho dos teus pensamentos, das coisas que você não fala, não tem um diabo falando dentro da tua cabeça? Será que lá no teu coração triste, ou no desânimo que você acorda, ou no cansaço de todo dia, será que não tem já um demônio dentro de você, sambando, te amarrando, te oprimindo, tirando todo o gosto da tua vida e tudo aquilo, te colocando comportamentos repetitivos? Sabe, pensamentos que não vêm do Senhor? Então nós precisamos passar por esse processo de transformação.
Se a gente vai lá em 1 Timóteo 1, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem tem me dado forças para eu cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter o perseguido e o insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Quem vocês acham que está conversando com Timóteo aqui? É o próprio Paulo. Paulo, ele está reconhecendo que no passado ele não era alguém que servia a Cristo, que no passado ele perseguia a igreja, que o passado dele não merecia ser contado, que ele não merecia receber nada que ele recebeu de Deus. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem tem me dado forças para cumprir a minha missão. Então, quem tira aquele sentimento de cansaço de dentro de nós? É Jesus. Quem dá força para a gente acordar todos os dias? É Jesus. Quem me dá força para perdoar uma pessoa e para conviver com pessoas que estão com a mente dominada por demônio? É Jesus. Sempre vai ser Jesus. É impossível. Lembra sempre disso, é impossível você achar que você vai encontrar uma pessoa sem Deus e ser feliz. Que você vai ter um filho que você nunca vai ensinar de Jesus e essa criança ou essa menina, ou seja lá quem for, vai se tornar uma pessoa boa. Não vai. Não é por falta de educação, não é por falta... Você pode ter criado essa pessoa oprimida. Ela não falava, ela não pensava, ela estava ali amarrada. Ela vai crescer sendo uma pessoa triste, infeliz, desgraçada. E vai somatizar todo tipo de doença e todo tipo de coisa na vida dessa pessoa. Até que ela possa ter um encontro com o Senhor e o Senhor deu poder a ela para poder fazer aquilo que a mente dela foi aprisionada. Porque o que adianta a gente viver essa vida se não puder ter um dia de felicidade, um dia de paz? A palavra ela fala: que adianta o homem viver 1000 dias se ele não puder ter um dia de felicidade? Será que teria sentido a gente viver 1000 dias de sofrimento, 1000 dias de tristeza? Só que na nossa cabeça e na nossa ilusão, quando a gente tiver isso ou tiver aquilo, ou for assim ou for assado, as coisas vão estar bem. Elas nunca vão estar bem, elas nunca tiveram bem. Você teve momentos de distração e quanto mais a gente cresce, menos a gente se distrai. Por isso que dentro da ilusão da cabeça de infância, parece que antigamente as coisas eram melhores. É que você não tinha consciência. Quanto mais consciente você tem das coisas, você vê que não tem jeito sem Deus. Esse mundo ele está perdido. As coisas que as pessoas pensam, as coisas que elas vivem, o que elas procuram, só machuca. Então ou eu tenho um antídoto contra isso, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, eu nunca vou ter nada. Então quem vai dar força para a gente cumprir a missão? É Jesus. É possível cumprir essa missão sem Jesus? Não. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me acolheu para servi-lo. Você já agradeceu a Deus? Sério mesmo? Você vê que nós agradecemos a Deus todos os dias pela palavra de Deus, pelo alimento, por tudo aquilo que é básico, pela oportunidade de pregar a palavra, pelo Espírito Santo, pelo amor e por tudo aquilo que Ele faz. E quem é grato, retribui. Retribuição a Deus não é dinheiro. Porque se eu dou para Deus aquilo que fica nesse mundo, o que eu estou devolvendo para Deus? Mas é servir a Deus. Agradecer a Deus é servir a Deus. E olha o que Ele fala: eu posso servi-lo. Eu posso servi-lo. Mesmo eu não sendo merecedor, Ele achou que eu era. Mesmo eu não sendo digno, Deus me fez ser digno. Porque Ele não está olhando lá atrás, Ele está olhando o que eu estou fazendo agora. Lá atrás Ele sabia que eu não tinha condições de servi-lo, porque eu nem sabia quem Ele era. E Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias, apesar de eu ter dito mentiras. Essa palavra blasfêmias, se você olhar, o único pecado que não é perdoado
é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu posso desdenhar de todas dessas coisas da vida, mas se eu desdenhar do Espírito Santo, não existe perdão. Pode parecer um pecado bobo, mas quem faz isso faz de forma consciente. Não faz de forma inconsciente, porque ele deu nome, ele deu sobrenome, ele pegou o presente que Deus deu, a graça que o Senhor nos deu e falou, isso não vale nada, isso é uma mentira. Apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter o perseguido e o insultado. Então, apesar de tudo que Paulo fez, Deus teve misericórdia dele. Mas Deus teve misericórdia de mim. Aí ele vem a conclusão, que é o que eu sempre falo. Nós precisamos revisitar a nossa vida com a cabeça que nós temos hoje. E olha o que ele fez. Pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Você acha que ele não voltou lá na velha vida dele e começou a pensar da forma que ele pensa hoje junto ao Espírito Santo? É por isso que nós encontramos o pecado da nossa vida. Porque quando nós revisitamos o passado, nós já não estamos mais na escuridão. Mas nós estamos com a luz de Cristo. Então Jesus ele vai pontuando as coisas, ele vai dando sabedoria, eu vou entendendo a razão e aí eu percebo que a culpa não é dos outros, que a culpa era minha. Porque se você tiver tomado por Deus, ainda que os outros falhem, você não vai falhar. A palavra fala suportar-vos. Se eu tenho que suportar, talvez eu esteja diante de situações e de pessoas que elas não vão ter a mesma maturidade espiritual. E eu não tenho que chutar essas pessoas nesse momento, mas eu tenho que achar uma oportunidade para pregar o Evangelho, porque a nossa missão é essa. Ontem ficou muito bem claro, vocês estão com o Espírito Santo para pregar a palavra. Eu não sei se a pessoa vai se converter, eu não sei se ele vai aceitar as boas novas de Deus, eu não sei nada, mas eu sei que é isso que Jesus quer que eu faça. Se é isso que ele quer que eu faça, é o que eu vou fazer. E é o que eu faço todos os dias. Ligo o microfone, gravo uma mensagem e tá tudo bem. Tá bom, tá ruim, tá com enroscado, não tá? Tem dia que pode estar melhor, tem dia que pode... Eu não sei. Mas é o que Deus colocou dentro do meu coração, do jeito que eu consegui entender. Porque é uma batalha ainda. Eu tenho o que é meu, o que é de Deus, o que não é. E graças a Deus eu não tenho contas para pagar como uma igreja ou como um templo onde eu precisaria, sei lá, de repente, engajar as pessoas para elas fazer. Se cresce o número de seguidores ou se não cresce, se é mais, se é menos, para mim tanto faz. Não é meu objetivo, não é esse. O meu objetivo é você. Que você pare de chorar, que você pare de se entristecer, que você pare de querer tirar a própria vida, que você pare de reclamar, que você comece a agradecer, que você comece a servir, que você possa, assim como Paulo, como eu e todo mundo que é cristão, possa usar a tua velha vida como testemunho, dizendo, olha, no passado eu fiz isso, hoje eu não faço mais, hoje eu entendo que eu não tinha fé e que aquilo que eu fiz é errado. Você me desculpa, isso não é vergonha para ninguém, para ninguém. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim. Olha como ele entende que a mudança dele não veio da vontade, mas da graça de Deus que foi derramada. E se algo foi derramado, a gente sabe que tudo aquilo que é derramado é o Espírito Santo, que Deus dá sem medida, que Deus dá em abundância. E me deu a fé e o amor. A fé nasce da nossa vontade? O que eu falo? Quando a gente começa lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ele é derramado, por isso que a minha fé ela começa a aumentar conforme eu vou lendo a palavra de Deus. E que mais que vem junto? O amor. O amor não é uma pessoa que você vai encontrar, o amor não é o sentimento de vazio ou solidão que você sente. O que você está sentindo é a falta de Deus. E é por isso que quando nós oramos, é por isso que quando você vai ouvindo esse devocional, você nem nota o tempo passar. Da mesma forma, quando você está comendo alguma coisa ou está fazendo alguma coisa, você não nota o tempo passar. Na presença de Deus, o tempo se torna inexistente. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso é palavra. E a gente só entende quando a gente vive, quando a gente está perto do Senhor. Então, por que Ele tem amor e por que tem fé? Porque estamos unidos com Cristo Jesus. Ou a gente conserva esse Espírito Santo perto de nós, ou não vai ter jeito. Por isso que os louvores eles são importantes. Por isso que testemunhar é importante, ler a palavra é importante. E na igreja também se torna importante quando eu consigo reconhecer Jesus. Se eu estou indo lá com a minha mente tomada pelo Senhor, eu tenho que ir.
Se eu tô indo lá porque eu imagino que lá vai acontecer alguma coisa, minha mente está corrompida. E é isso que eu sempre falo. Você precisa ter maturidade espiritual para entender o que está acontecendo, não para seguir o fluxo. Não para seguir o fluxo. O meu começo da minha conversão foi muito difícil porque Deus dizia uma coisa e as pessoas faziam outra. E eu não sabia quem seguir. Só que no final eu falei, eu vou seguir Jesus. Eu não quero saber se, ainda que eu ande sozinho, ainda que eu vá sozinho para os lugares, ainda que ninguém entenda, ainda que todo mundo me julgue, eu vou seguir essa voz que tá na minha cabeça. Porque é quando eu sigo ela que meu sentimento fica bom, é quando eu sinto ela que eu não tenho mais tristeza, que eu não tenho mais depressão. Eu vou seguir essa voz. Eu não adianta eu estar no meio de todo mundo e continuar me sentindo o mesmo. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais sentir essas coisas. Então é isso que a frase diz. Quando temos um encontro com Jesus, nossa vida nunca mais é a mesma. Trouxemos o exemplo de Paulo e o testemunho hoje, depois vai ser a sua própria vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar coragem de confessar os teus pecados, de reconhecer que você não é uma pessoa boa, que longe de Deus tudo que nós fizemos foi perseguição, foi mentira, foi errado, que nós possamos sim nos arrepender e agradecer ao Senhor por ter perdoado os nossos pecados e assim como Paulo ter humildade, falou, olha, eu não merecia nada que eu estou recebendo, mas a graça de Deus me alcançou, o amor de Deus me alcançou e o que eu fazia no passado eu não faço mais. Hoje eu faço aquilo que Deus coloca dentro dos meus pensamentos e dentro do meu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.